62 anos de vida e eu achava que já tinha visto de tudo. Como estava enganada. Naquela noite de quinta-feira, 10 horas em ponto, eu estava terminando de arrumar minha pequena mala para a viagem que faria no dia seguinte para visitar minha irmã em Goiânia. Havia guardado os remédios da pressão, separado a roupa para dormir no ônibus, quando escutei um barulho estranho lá fora. Moro nesta casa há 35 anos. Conheço cada som, cada rangido, cada movimento que acontece na minha rua. Aquele ruído não era normal. Parecia alguém mexendo em metal, um tipo de raspagem suave, mas insistente. Apaguei a luz do quarto e me aproximei da janela devagar. O coração estava acelerado, não vou mentir. Uma mulher da minha idade, sozinha em casa, sempre fica alerta com qualquer coisa diferente. Foi quando vi ela, Márcia, minha vizinha da casa ao lado. Estava agachada ao lado do meu Corsa branco, mexendo embaixo do carro. No começo pensei que talvez estivesse ajudando com algum problema no carro, mas logo percebi que ela estava instalando alguma coisa, algo pequeno, que ela tirou de uma sacola plástica e grudou embaixo do para-choque traseiro. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Fiquei paralisada ali na janela, observando cada movimento dela. Márcia sempre foi cordial comigo, cumprimentava quando nos encontrávamos na rua, conversávamos sobre o tempo ou sobre as plantas do jardim. Mulher aparentando uns 50 anos, casada com um aposentado da Polícia Civil, 2 filhos já crescidos. Uma vizinha comum, igual a tantas outras. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Ela levou uns 5 minutos mexendo embaixo do carro. Vi quando testou alguma coisa com o celular, como se estivesse verificando se funcionava. Depois guardou o telefone, olhou para os lados para ter certeza de que ninguém estava vendo e voltou para a casa dela como se nada tivesse acontecido. Eu continuei na janela mais uns 15 minutos, tentando processar o que tinha presenciado. Minha primeira reação foi de medo. Por que alguém colocaria um rastreador no meu carro? Que tipo de interesse Márcia poderia ter nos meus movimentos? Pensei em chamar a polícia, mas logo me veio a dúvida. Será que iam acreditar em mim? Uma senhora de 62 anos acusando a vizinha de colocar rastreador no carro? Talvez pensassem que eu estava confusa, que tinha visto errado. Passei a madrugada inteira acordada, virando de um lado para o outro na cama. Não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Por volta das 2 da manhã, levantei e fui até a cozinha fazer um chá de camomila. Foi ali, sentada à mesa, mexendo o açúcar devagar na xícara, que tive uma ideia que mudaria tudo. Se Márcia queria saber onde eu andava, talvez fosse hora de eu descobrir onde ela andava também. Uma ideia maluca, reconheço, mas naquele momento me pareceu a única forma de entender o que estava acontecendo. Esperei até 1h da madrugada, quando tenho certeza de que todo mundo na rua estava dormindo. Peguei uma lanterna pequena e saí pela porta dos fundos. Nunca fui de fazer coisas assim. Sempre fui uma pessoa muito regrada, que seguia as regras. Mas algo dentro de mim havia mudado naquelas horas de insônia. Talvez fosse a indignação de descobrir que estava sendo vigiada sem motivo aparente. O rastreador estava exatamente onde eu tinha visto Márcia instalar. Um aparelhinho pequeno, do tamanho de uma caixa de fósforos, grudado com uma fita adesiva super forte. Demorei um pouco para conseguir tirar, mas finalmente saiu. Peguei o dispositivo e, em vez de jogá-lo no lixo como seria o normal, caminhei até a casa da Márcia. O carro dela, um Gol vermelho, estava estacionado na garagem, mas o portão estava apenas encostado, não trancado. Consegui entrar sem fazer barulho e instalei o rastreador embaixo do carro dela, no mesmo lugar onde ela havia colocado no meu. Se ela queria brincar de espião, ia descobrir como é ser espiada. Voltei para casa com uma sensação estranha, mistura de nervosismo e satisfação. Havia feito algo que nunca imaginei que seria capaz de fazer. Deitei na cama e, pela primeira vez em horas, consegui dormir um pouco. Na sexta-feira de manhã, acordei às 7 horas, como sempre. Tomei meu café, verifiquei se estava tudo certo para a viagem e então me lembrei do que tinha feito durante a madrugada. Peguei meu celular e baixei um aplicativo que encontrei na internet para rastrear dispositivos. Não sou muito boa com tecnologia, mas consegui configurar tudo direitinho. Às 8h30 da manhã, quando estava terminando de tomar banho, escutei o barulho do carro da Márcia ligando.
Corri até o celular e abri o aplicativo. Lá estava um pontinho vermelho se movendo no mapa, saindo da rua dela. Senti uma mistura de ansiedade e curiosidade que não experimentava há anos. Acompanhei o trajeto pelo telefone enquanto terminava de me arrumar. Márcia saiu da nossa rua, passou pela avenida principal e seguiu em direção ao bairro onde meu filho Carlos mora com a esposa. Isso me deixou confusa. Por que ela iria para aquela região? Será que era coincidência? Mas quando vi o pontinho vermelho parar exatamente na rua do Carlos, meu coração disparou. Ela estava indo na casa do meu próprio filho. Peguei minha bolsa, cancelei a viagem para Goiânia e saí de casa o mais rápido que pude. Durante o trajeto de ônibus até a casa do Carlos, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. O que meu filho poderia ter a ver com aquilo? Por que Márcia o conhecia? E mais importante, por que ela estava interessada em rastrear meus movimentos? Quando cheguei na rua do Carlos, já eram 9h40 da manhã. O Gol vermelho da Márcia estava estacionado bem em frente ao portão da casa. Ela estava sentada no banco do passageiro, conversando com alguém que eu não conseguia ver direito através do vidro. Fiquei observando de longe, escondida atrás de uma árvore, tentando entender o que estava acontecendo. 10 minutos depois, vi Carlos sair de casa e se aproximar do carro dela. Meu próprio filho, o homem que eu criei, que sempre me disse que me amava, estava ali conversando naturalmente com a mulher que havia violado minha privacidade. Eles pareciam se conhecer bem, conversavam como velhos amigos. Naquele momento, uma sensação gelada tomou conta do meu peito. Percebi que aquilo não era uma coincidência, não era um mal-entendido. Havia algo muito errado acontecendo e meu próprio filho estava envolvido. Esperei até Márcia ir embora para me aproximar da casa do Carlos. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele poderia ouvir quando abri o portão. Carlos estava regando as plantas da varanda, assobiando baixinho uma música que não consegui identificar. Parecia tranquilo, sem pressa, como se não tivesse acabado de se reunir secretamente com minha vizinha. Oi, mãe. Que surpresa! Pensei que você ia viajar hoje para ver a tia Sônia. Ele sorriu daquele jeito que sempre funcionava comigo. O mesmo sorriso de quando era criança e tentava esconder alguma travessura. Mudei de planos na última hora. Respondi, tentando manter a voz firme. Carlos, posso te perguntar uma coisa? Claro, mãe. Quer entrar? Vou fazer um café. Entramos na sala e me sentei no sofá, onde sempre me sento quando venho visitá-lo. Tudo estava igual, mas eu me sentia como uma estranha naquela casa. Como se estivesse vendo tudo através de outros olhos, percebendo detalhes que antes passavam despercebidos. Carlos, você conhece minha vizinha Márcia? A que mora na casa ao lado da minha? Ele parou por um segundo, ainda mexendo no açúcar do café, mas recuperou a compostura rapidamente. Márcia? Não sei. Como ela é? Mulher de uns 50 anos, cabelo castanho, casada com um policial aposentado. Dirige um Gol vermelho. Ah, acho que já vi ela algumas vezes quando vou te visitar, mas não conheço bem não. Por quê? Mentira. Eu tinha acabado de ver os dois conversando como pessoas que se conhecem há tempo. A forma como ela se inclinou para falar com ele, como ele gesticulava, tudo indicava familiaridade. Meu filho estava mentindo na minha cara, e isso me cortou o coração mais do que eu esperava. É que ela estava aqui agora há pouco. Vi o carro dela na sua rua. Deve ter vindo visitar alguém da vizinhança. Não foi aqui não, mãe. Mais uma mentira. Eu estava começando a me sentir enjoada. 35 anos criando aquele homem, sacrificando meus sonhos para dar a ele tudo o que eu não tive. E agora ele estava ali, olhando nos meus olhos e mentindo como se eu fosse uma idiota. Ficamos conversando mais uns 20 minutos sobre assuntos banais. Ele me contou sobre o trabalho, sobre uns problemas no carro da Patrícia, sua esposa. Perguntou sobre minha pressão. Conversa normal de mãe e filho. Mas por baixo daquela normalidade, eu sentia uma tensão que nunca havia experimentado antes com ele. Quando voltei para casa, não consegui parar de pensar na situação. Passei o resto da sexta-feira e todo o fim de semana observando os movimentos da Márcia pelo aplicativo do celular. Ela teve uma rotina normal. Mercado, farmácia, visita à mãe dela. Nada suspeito. Mas na segunda-feira pela manhã, às 8h15, ela saiu de casa novamente. Desta vez, segui o trajeto mais atentamente. Ela foi direto para a casa do Carlos, ficou lá por 40 minutos, depois seguiu para outro endereço que eu não reconheci. Anotei o endereço
e decidi investigar por conta própria. Na terça-feira, enquanto Márcia estava no mercado, eu sabia porque estava acompanhando pelo rastreador. Fui até a casa dela e toquei a campainha. Quem atendeu foi o marido, seu Benedito, um homem alto, meio curvado, que sempre me cumprimentava educadamente quando nos encontrávamos. Dona Ana Lúcia, tudo bem? A Márcia saiu, mas não deve demorar. Na verdade, queria conversar com o senhor mesmo, seu Benedito. É sobre uns barulhos estranhos que tenho escutado à noite. Será que podemos conversar? Ele me convidou para entrar e ofereceu um café. A casa deles era simples, bem cuidada, com aquele cheiro de limpeza que algumas donas de casa conseguem manter sempre. Ficamos na sala, eu no sofá e ele numa poltrona velha de couro marrom. Seu Benedito, o senhor sabe se a Márcia tem feito algum trabalho extra ultimamente? Alguma coisa que ela não contou para mim? Ele me olhou com uma expressão confusa. Trabalho extra? Que tipo de trabalho? Não sei. Talvez alguma coisa relacionada ao bairro, à segurança. Tenho visto ela saindo mais cedo pela manhã. Ah, isso. Ele relaxou e tomou um gole do café. É sim. Ela conseguiu um trabalhinho de meio período há uns 3 meses. Nada demais, só umas verificações que ela tem que fazer para uma pessoa. Ajuda bastante na renda, dona Ana. Verificações? É. Ela não me contou os detalhes, mas é coisa simples. A pessoa paga ela para verificar umas coisas, anotar uns horários. Trabalho de escritório, sabe como é? Meu estômago embrulhou. Verificações. Anotar horários. Tudo fazia sentido agora. Márcia estava sendo paga para me vigiar, para anotar minha rotina, meus horários de saída e chegada. E quem é essa pessoa que contratou ela? Não sei direito o nome, mas é um rapaz jovem, educado. Veio aqui em casa uma vez para conversar com ela. Disse que precisava de alguém de confiança do bairro para fazer umas verificações de segurança. Rapaz jovem. Meu filho tem 32 anos. Para o seu Benedito, que tem mais de 70, Carlos era realmente um rapaz jovem. Saí da casa deles com a sensação de que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Meu próprio filho estava pagando minha vizinha para me espionar. Mas por quê? O que eu tinha feito para merecer isso? Que tipo de informações ele queria sobre mim? Voltei para casa e passei a tarde toda tentando entender. Liguei para minha irmã em Goiânia e inventei uma desculpa para não ter ido visitá-la. Não conseguia me concentrar em nada, nem mesmo nas novelas que costumo assistir todas as tardes. Na quarta-feira, resolvi tomar uma atitude mais direta. Liguei para Carlos e marquei de almoçar com ele num restaurante que fica no centro da cidade. Um lugar neutro, público, onde eu poderia confrontá-lo sem medo de uma explosão. Chegamos ao restaurante quase ao mesmo tempo. Carlos parecia animado, conversou sobre o trânsito, sobre o calor, pediu uma cerveja para acompanhar o almoço. Eu mal conseguia engolir a comida, mas tentava manter a compostura. Carlos, eu preciso te perguntar uma coisa importante e quero que você seja honesto comigo. Claro, mãe. Pode falar. Você está pagando alguém para me vigiar? A cerveja dele parou no ar, a meio caminho da boca. Por alguns segundos ele ficou completamente imóvel. Depois colocou o copo na mesa e me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Não era mais o meu menino. Era um homem que havia sido pego em flagrante. Mãe, de onde você tirou essa ideia? Carlos, eu sei da Márcia. Sei que você a contratou para me vigiar. O que eu não entendo é por quê. Ele suspirou fundo, passou a mão pelos cabelos e finalmente me olhou nos olhos. Mãe, eu posso explicar, mas você precisa entender que tudo que eu fiz foi por amor, por preocupação com você. Preocupação? Que tipo de preocupação justifica contratar alguém para me espionar? Você não está bem desde que papai morreu. Tem feito coisas estranhas, saído em horários diferentes, conversado sozinha. A Patrícia e eu estamos preocupados com você. Achamos que talvez você esteja desenvolvendo algum problema. Problema. Ele estava insinuando que eu estava perdendo a cabeça, que estava ficando senil, doente. A dor que senti naquele momento foi pior do que qualquer dor física que já experimentei na vida. Que tipo de coisas estranhas, Carlos? A Márcia disse que você tem saído de casa de madrugada algumas vezes, que tem conversado com pessoas que não existem no jardim, que esquece de trancar o carro, deixa as luzes acesas. Cada palavra dele era como uma facada. Márcia estava inventando coisas sobre mim, criando evidências de que eu estava com problemas mentais. E meu filho estava acreditando nela, em vez de confiar em mim. E baseado nos relatórios de uma estranha, você decidiu que eu estava louca?
Não é assim, mãe. A Patrícia conhece a Márcia há anos, desde antes de nos casarmos. Ela é uma pessoa séria, de confiança. E não é só isso. Ele parou de falar, como se tivesse percebido que ia dizer algo que não deveria. Não é só o quê, Carlos? Nada, mãe. Deixa pra lá. Mas eu não ia deixar pra lá. Pressionei ele até que finalmente confessou que havia mais gente envolvida naquela história. Pessoas que eu nem imaginava que conheciam minha existência estavam recebendo informações sobre minha vida, sobre minha rotina, sobre meu estado mental. Quando saímos do restaurante, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Meu filho, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, havia me traído da pior forma possível. E isso era apenas o começo. Eu ainda não fazia ideia de quão profunda era aquela conspiração contra mim. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Nos dias que se seguiram ao almoço com Carlos, passei a acompanhar cada movimento da Márcia com uma obsessão que eu mesmo não reconhecia em mim. Acordava às 6 da manhã e já pegava o celular para verificar onde estava o pontinho vermelho no mapa. Havia me tornado uma detetive da própria vida, investigando uma conspiração da qual eu era o alvo. Na quinta-feira pela manhã, Márcia saiu às 8h15, como sempre. Desta vez, em vez de ir direto para a casa do Carlos, ela fez uma parada que me deixou ainda mais confusa. O rastreador mostrou que ela havia parado no condomínio onde Patrícia, minha nora, trabalha como corretora de imóveis. Patrícia e eu sempre tivemos um relacionamento cordial, mas nunca próximo. Ela é uma mulher ambiciosa, sempre bem arrumada, que trabalha numa imobiliária de alto padrão no bairro nobre da cidade. Nos últimos 2 anos, desde que meu marido morreu, ela tinha se tornado ainda mais distante comigo. Eu atribuía isso ao luto, às mudanças que a morte traz para toda a família. Mas agora, vendo que Márcia também ia visitá-la, comecei a entender que talvez houvesse muito mais coisa acontecendo do que eu imaginava. Decidi ir até lá para verificar pessoalmente. O escritório da Patrícia fica numa avenida movimentada, num prédio comercial moderno com vidros espelhados. Cheguei lá por volta das 9h30 e me posicionei numa lanchonete do outro lado da rua, de onde tinha uma visão perfeita da entrada do prédio. Não demorou muito para ver Márcia saindo do elevador. Ela estava carregando uma pasta marrom, dessas antigas de couro, e parecia satisfeita com alguma coisa. Quando passou pela vitrine da lanchonete, consegui ver que estava sorrindo. Um sorriso que me gelou o sangue, porque era o sorriso de alguém que acabou de conseguir algo que queria muito. Esperei mais 15 minutos e então subi para o escritório da Patrícia. A recepcionista me reconheceu e me cumprimentou com aquela simpatia profissional das pessoas que trabalham vendendo coisas caras. Dona Ana Lúcia, que bom vê-la. A Patrícia está numa reunião, mas posso avisá-la que a senhora chegou. Não precisa incomodar, só vim deixar um recado rápido. Sentei na sala de espera e fingir que estava folheando uma revista de decoração, mas na verdade estava prestando atenção em tudo o que acontecia ao meu redor. O escritório era luxuoso, com móveis caros e quadros nas paredes que pareciam originais. Patrícia havia prosperado muito nos últimos anos. Depois de uns 20 minutos, ela saiu da sala dela acompanhada de um homem de terno que eu não conhecia. Quando me viu, a expressão dela mudou completamente. Por um segundo pareceu assustada, como se eu fosse a última pessoa que esperava ver ali. Dona Ana, que surpresa! A senhora não me avisou que viria aqui. Estava passando pela região e resolvi dar uma passadinha. Não quero atrapalhar seu trabalho. Imagine! Vamos para minha sala. O escritório dela era ainda mais impressionante do que a recepção. Mesa grande de vidro, cadeiras de couro branco, vista para a cidade através de uma janela imensa. Patrícia ofereceu café, água. Tratou-me com uma gentileza exagerada, que não combinava com o comportamento usual dela. Patrícia, posso te perguntar uma coisa? Você conhece minha vizinha Márcia? A pergunta pegou ela desprevenida. Vi quando engoliu em seco antes de responder. Márcia? Que Márcia? A que mora ao lado da minha casa. Mulher de uns 50 anos, casada com um policial aposentado. Ah, sim, conheço de vista. Por quê? É que o Carlos me disse que vocês se conhecem há anos. Outra mentira. Patrícia claramente conhecia Márcia muito bem. Acabara de recebê-la no escritório, mas estava fingindo que mal sabia quem era. Dona Ana,
A senhora está se sentindo bem? Tem dormido direito? A pergunta me irritou profundamente. Primeiro Carlos questionando minha sanidade mental. Agora Patrícia fazendo a mesma coisa. Era como se tivessem combinado o que dizer. Estou muito bem, obrigada. Por que pergunta? É que a senhora parece um pouco confusa. Talvez seja bom procurar um médico, fazer alguns exames. Senti uma raiva que não experimentava há anos. Todos ao meu redor haviam decidido que eu estava ficando louca, que estava perdendo a capacidade de distinguir a realidade. E o pior é que estavam fazendo isso ao mesmo tempo que mentiam descaradamente para mim. Saí do escritório da Patrícia com mais dúvidas do que respostas. Durante o trajeto de volta para casa, pensei em tudo o que havia descoberto até então. Carlos estava pagando Márcia para me vigiar. Patrícia estava envolvida de alguma forma. E todos estavam plantando a ideia de que eu estava com problemas mentais. Na sexta-feira pela manhã, acompanhei Márcia fazer mais uma parada inusitada. Desta vez, ela foi a um escritório de advocacia no centro da cidade. Ficou lá por mais de 1 hora. E quando saiu, estava novamente carregando a pasta de couro. Não consegui resistir. Peguei o ônibus e fui até o escritório. O prédio era antigo, daqueles com corredores compridos e salas pequenas, onde trabalham advogados que não cobram honorários astronômicos. Subi até o 5º andar, onde o rastreador havia mostrado que Márcia estivera. Havia apenas 2 portas no andar, um contabilista e um advogado chamado Dr. Mário Silva. Bati na porta do advogado e uma secretária me atendeu. Gostaria de marcar uma consulta com o Dr. Mário. Claro. Que tipo de questão a senhora precisa resolver? É sobre herança e questões familiares. Ela me deu um horário para a segunda-feira seguinte, às 2 horas da tarde. Quando saí do prédio, tinha certeza de que estava seguindo a pista certa. O envolvimento de um advogado especializado em questões familiares não poderia ser coincidência. No fim de semana, decidi fazer uma vigilância mais próxima. No sábado de tarde, quando sabia que Márcia estava em casa, fui até a casa dela e bati na porta. Dessa vez, quem atendeu foi ela mesma. Dona Ana Lúcia, que bom vê-la. Como está? Estou bem, Márcia. Posso entrar? Gostaria de conversar com você. Ela hesitou por alguns segundos, mas me deixou entrar. Sentamos na mesma sala onde eu havia conversado com o marido dela alguns dias antes. Márcia, eu vou ser direta com você. Sei que meu filho está te pagando para me vigiar. O rosto dela empalideceu. Por alguns instantes, ficou sem saber o que dizer. Dona Ana, eu não sei do que a senhora está falando. Por favor, não minta para mim. Eu sei de tudo. Só quero entender por quê. Ela levantou da cadeira e começou a andar pela sala nervosa. Finalmente parou na minha frente. Dona Ana, o seu filho está preocupado com a senhora. Ele pediu para eu ficar de olho, só isso. Não é nada demais. Ficar de olho como? Me seguindo? Anotando onde eu vou? Não, não é assim. É só para ter certeza de que a senhora está bem, que não vai se machucar. E por que você foi ao escritório da Patrícia e ao advogado? A pergunta deixou ela visivelmente nervosa. Ela voltou a se sentar, mas não conseguia ficar parada. Eu preciso falar com o meu marido antes de continuar essa conversa. Márcia, o que vocês estão planejando? O que tem naquelas pastas que você carrega? Nesse momento, ouvi a chave girando na fechadura. Seu Benedito havia chegado e nos encontrou ali, tensas, no meio daquela conversa difícil. O que está acontecendo aqui? Márcia se levantou rapidamente. Dona Ana estava perguntando sobre o trabalho que eu faço para o Carlos. E qual é o problema? É um trabalho honesto. Benedito, eu disse, olhando diretamente para ele. Que tipo de trabalho envolve advogados e conversas sobre incapacidade mental? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os dois se entreolharam de uma forma que me fez entender que eu havia acertado em cheio. Havia muito mais coisa em jogo do que simples preocupação com minha saúde. Acho melhor a senhora ir embora, disse Márcia, com uma voz que eu nunca havia escutado antes. Fria, distante, quase ameaçadora. Saí da casa deles com a certeza de que estava sendo preparada uma armadilha muito maior do que eu imaginava. Não se tratava apenas de vigilância. Havia papéis sendo preparados, advogados sendo consultados, evidências sendo coletadas. E tudo isso estava sendo feito pelas pessoas que eu mais amava no mundo. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto, entendi que não era apenas minha privacidade que estava em risco. Era minha liberdade, minha casa,
minha vida inteira. E eu precisava descobrir exatamente o que estavam planejando antes que fosse tarde demais. Passei o domingo inteiro sem conseguir tirar da cabeça a expressão no rosto da Márcia quando saí da casa dela. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de medo e culpa que me deixou ainda mais inquieta. Durante a madrugada de domingo para segunda-feira, acordei várias vezes suando frio, com pesadelos onde eu estava numa sala de tribunal e todos estavam contra mim. Na segunda-feira de manhã, resolvi tomar uma atitude que nunca imaginei que seria capaz de tomar na vida. Esperei Márcia sair de casa, às 8h15, como sempre, e fui até a casa dela. Sabia que seu Benedito costumava sair às 9 para a caminhada no parque. Eu tinha 45 minutos para encontrar as respostas que precisava. A janela da cozinha da casa deles estava entreaberta. Sei que foi errado. Sei que invadi a privacidade de outra pessoa. Mas naquele momento eu sentia que estava lutando pela minha própria sobrevivência. Entrei pela janela, rezando para que nenhum vizinho me visse. A casa estava silenciosa, com aquele cheiro de café que havia ficado no ar desde o café da manhã. Comecei a procurar pela pasta de couro que eu tinha visto Márcia carregando. Não foi difícil encontrar. Estava em cima da mesa da sala de jantar, como se ela nem se preocupasse em escondê-la. Dentro da pasta, encontrei uma pilha de documentos que fizeram meu mundo desabar. Havia fotografias minhas tiradas sem que eu soubesse, relatórios detalhados sobre minha rotina, anotações sobre conversas que eu tinha tido sozinha no jardim, algo que qualquer pessoa faz quando está cuidando das plantas. Mas o que mais me chocou foram os papéis do advogado. Era um processo de interdição. Carlos e Patrícia estavam movendo uma ação para me declarar incapaz de administrar meus próprios bens. O documento dizia que eu apresentava sinais de demência senil, que estava colocando minha segurança e patrimônio em risco, que precisava de proteção legal através de curatela. As mãos me tremeram tanto que quase derrubei os papéis. Ali estava escrito que minha casa, minha conta bancária, minha aposentadoria, tudo passaria para o controle do Carlos. Eu me tornaria uma prisioneira legal na minha própria vida. Havia também um laudo médico assinado por um doutor que eu nunca havia consultado na vida, declarando que eu estava com problemas mentais graves. Como isso era possível? Como alguém podia assinar um documento sobre uma pessoa que nunca examinou? Continuei folheando os papéis e encontrei o que mais me devastou: um cronograma. Carlos e Patrícia haviam planejado cada passo daquela armadilha. Primeiro, eles contrataram Márcia para coletar evidências do meu comportamento supostamente anormal. Depois, conseguiram o laudo médico falso. Agora estavam na fase final: entrar com o processo de interdição. Segundo o cronograma, eles esperavam que o processo fosse concluído em 2 meses. Em 2 meses, eu perderia legalmente o direito de tomar qualquer decisão sobre minha própria vida. Estava tão concentrada lendo os documentos que não ouvi quando a porta da frente se abriu. Só percebi quando escutei a voz da Márcia. Dona Ana Lúcia, o que a senhora está fazendo aqui? Virei e a encontrei parada na porta da sala, olhando para mim com uma expressão de choque. Nas mãos, ela carregava uma sacola de mercado e as chaves ainda estavam na outra mão. Eu estava procurando por respostas, respondi, surpreendentemente calma. E encontrei. Levantei os papéis da mesa. Márcia, vocês estão tentando me roubar. Estão tentando roubar minha casa, meu dinheiro, minha liberdade. Ela largou a sacola no chão e se aproximou devagar. Dona Ana, a senhora não entende. Não é roubo, é proteção. Proteção? Vocês forjaram um laudo médico, inventaram que eu sou louca. A senhora precisa de cuidados. O Carlos está preocupado. O Carlos está preocupado com a herança. Gritei, perdendo finalmente a compostura. Ele quer minha casa, quer meu dinheiro, e você está ajudando ele a me roubar. Márcia se sentou numa cadeira e colocou o rosto entre as mãos. Quando levantou a cabeça, estava chorando. Dona Ana, eu não queria fazer isso. Eu juro que não queria. Então por que fez? Porque eles me pressionaram. A Patrícia disse que se eu não ajudasse, ela ia descobrir um jeito de me prejudicar. Ela conhece gente na prefeitura, gente poderosa. Disse que ia inventar alguma coisa contra meu marido, contra nossa aposentadoria. Pela primeira vez, desde que toda aquela história começou, senti que alguém estava me dizendo a verdade. Márcia continuou. O Carlos veio aqui há 4 meses. Disse que a senhora estava ficando confusa depois da morte do seu marido.
que estava conversando sozinha, saindo de casa em horários estranhos, esquecendo de trancar a porta. Ofereceu R$ 500 por mês para eu anotar essas coisas. E você acreditou nele? No começo, sim. Pensei que realmente era preocupação de filho. Mas depois a Patrícia começou a me pedir para inventar coisas, para escrever nos relatórios que a senhora fazia coisas que eu nunca tinha visto. Que tipo de coisas? Que a senhora saía de casa de madrugada e voltava sem saber onde tinha ido, que conversava com pessoas que não existiam, que deixava o fogão aceso e esquecia, coisas que poderiam comprovar que a senhora estava perdendo a cabeça. Cada palavra dela era como um soco no estômago. Meu próprio filho havia orquestrado uma campanha para me destruir psicologicamente e financeiramente. E o médico? Como conseguiram um laudo médico? A Patrícia conhece esse doutor há anos. Ele assina qualquer coisa por dinheiro. Ela levou meus relatórios falsos para ele e ele fez o laudo baseado nisso. Por quanto eles te pagaram para destruir minha vida? R$ 500 por mês durante 4 meses. R$ 2.000 para destruir a vida de uma pessoa que nunca me fez mal. Márcia estava chorando cada vez mais. Dona Ana, eu me arrependi. Por isso, quando a senhora começou a perguntar, eu fiquei nervosa. Não consigo mais dormir à noite. Minha consciência não me deixa em paz. E agora? O que você vai fazer? Ela me olhou com uma expressão de desespero. Não sei. Se eu contar a verdade, a Patrícia vai me destruir. Ela tem poder, tem conexões. Pode inventar qualquer coisa contra mim e meu marido. Sentei na cadeira ao lado dela. Por alguns minutos, ficamos ali em silêncio. 2 mulheres que haviam sido usadas por pessoas sem escrúpulos. Márcia, eles não podem conseguir. Se esse processo for aprovado, eu vou perder tudo. Não só o dinheiro e a casa. Vou perder minha dignidade, minha autonomia. Vou virar uma criança grande sob a tutela de pessoas que só querem me explorar. Eu sei, Dona Ana. Eu sei e me odeio por ter participado disso. Então me ajude a impedir. Ela levantou a cabeça e me olhou com surpresa. Como? Você tem acesso a todas as informações deles. Sabe quando eles se reúnem, sabe os planos? Me ajude a reunir evidências de que tudo isso é uma farsa. Dona Ana, se eles descobrirem, se você não me ajudar, eles vão conseguir o que querem mesmo assim. E quando eu estiver sob curatela, acredita que vão continuar pagando você? Acredita que vão se lembrar de que você existe? Márcia ficou pensativa por alguns minutos. Finalmente suspirou fundo. O que a senhora quer que eu faça? Quero que você continue fingindo que está do lado deles. Mas a partir de agora, você vai trabalhar para mim. Vai me passar todas as informações, todos os planos, todas as conversas. E se eles desconfiarem? Então teremos que ser mais espertos que eles. Naquele momento, olhando para Márcia, percebi que havia encontrado algo que não esperava. Uma aliada. Alguém que também havia sido manipulada e usada por Carlos e Patrícia. Alguém que podia me ajudar a virar o jogo. Saí da casa dela com uma sensação diferente da que tinha experimentado nos últimos dias. Não era mais só raiva ou desesperança. Era determinação. Meu filho e minha nora haviam subestimado uma coisa importante sobre mim. Eu não era a velhinha confusa e indefesa que eles imaginavam. Eu era uma mulher que havia criado um filho, administrado uma casa durante décadas, sobrevivido à morte do marido. E agora, eles iam descobrir que eu também sabia jogar o jogo deles. Nos 3 dias que se seguiram à minha conversa com Márcia, nós 2 nos transformamos em conspiradoras. Ela me ligava todas as manhãs, sempre com alguma informação nova. Carlos havia marcado uma reunião para sexta-feira à tarde no escritório da Patrícia. Iam discutir os últimos detalhes antes de protocolar o processo de interdição. Era minha chance. Precisávamos de evidências concretas de que tudo aquilo era uma farsa, que eles estavam agindo por ganância, não por preocupação comigo. Márcia seria nosso trunfo, mas precisávamos ser muito cuidadosas. Na quarta-feira pela manhã, fui até a loja de eletrônicos no centro da cidade. Disse ao vendedor que precisava de um gravador pequeno, discreto, para gravar aulas. O rapaz me mostrou um aparelhinho do tamanho de um isqueiro, que podia ser escondido facilmente numa bolsa ou no bolso. Esse aqui grava até 6 horas contínuas, explicou ele. A qualidade é boa e é muito fácil de usar. A senhora aperta esse botãozinho aqui e pronto. Comprei o gravador e voltei para casa. Liguei para Márcia e marcamos de nos encontrar no parque às 3 horas da tarde, num local longe da nossa rua.
Quando a vi chegando, notei como ela estava diferente. Parecia mais magra, tinha olheiras, como se não estivesse dormindo bem. A culpa estava consumindo ela por dentro. Márcia, você conseguiu confirmar o horário da reunião? Consegui. Sexta-feira às 2 horas. Vai ser no escritório da Patrícia. Eles querem que eu leve todos os relatórios que fiz sobre a senhora. Perfeito. É exatamente o que precisamos. Mostrei o gravador para ela. Você vai esconder isso na sua bolsa e gravar toda a conversa. Preciso de evidências de que eles sabem que estão mentindo, de que isso tudo é para se apoderar dos meus bens. Márcia pegou o aparelhinho e ficou olhando para ele como se fosse uma bomba. Dona Ana, se eles descobrirem, não vão descobrir se você for cuidadosa. E, além do mais, nós vamos dar a eles exatamente o que eles querem ouvir. Expliquei meu plano. Márcia ia chegar na reunião com uma história nova. Ia dizer que eu estava piorando, que ela havia presenciado novos episódios preocupantes. Mas desta vez, ela ia sugerir que talvez precisasse de mais tempo para coletar evidências realmente convincentes. A ideia é fazer eles falarem abertamente sobre o plano. Fazer com que confessem que sabem que as evidências são falsas, mas que precisam mesmo assim para conseguir a interdição. E como vou fazer isso? Você vai fingir que está preocupada com a possibilidade do processo não dar certo. Vai perguntar o que acontece se um juiz não acreditar nas evidências. Vai fazer perguntas que os obriguem a confessar a verdade. Márcia ainda parecia nervosa, mas concordou com o plano. Combinamos que ela gravaria tudo e me entregaria o aparelho logo depois da reunião. Na quinta-feira à noite, não consegui dormir direito. Ficava imaginando como seria ouvir meu próprio filho confessando que queria me roubar. Era uma dor que eu não conseguia descrever, como se algo dentro do meu peito estivesse sendo rasgado lentamente. Levantei várias vezes durante a madrugada para tomar água, para ir ao banheiro, para verificar se as portas estavam trancadas. Estava com medo. Medo de que o plano desse errado, medo de que descobrissem nossa armação, medo de que no final eu realmente perdesse tudo. Na sexta-feira de manhã, liguei para Márcia às 8 horas. Você está preparada? Acho que sim. Estou nervosa, mas vou conseguir. Lembra das perguntas que combinamos? Lembro. Vou perguntar sobre os próximos passos, sobre o que acontece se o juiz desconfiar, sobre como eles têm certeza de que vai dar certo. E não esqueça, você precisa fazer eles falarem sobre o dinheiro, sobre o que vão fazer com meus bens depois da interdição. Às 2 horas da tarde, posicionei-me numa lanchonete próxima ao escritório da Patrícia. Não conseguia ficar parada. Pedi 3 cafés durante 1 hora, só para ter alguma coisa para fazer com as mãos. Às 3h15, vi Márcia saindo do prédio. Ela estava visivelmente abalada, caminhando rápido, olhando para os lados como se alguém pudesse estar seguindo ela. Quando me viu na lanchonete, veio direto na minha direção. Consegui, disse ela, se sentando na cadeira em frente à minha. Consegui gravar tudo. E então? Como foi? Dona Ana, foi pior do que eu imaginava. Muito pior. Márcia pegou o gravador da bolsa e me entregou. Eles não fazem questão nenhuma de esconder que é tudo mentira. Falam sobre isso como se fosse um negócio qualquer. Me conta o que aconteceu. Quando eu cheguei, eles já estavam conversando sobre os prazos. A Patrícia disse que quer protocolar o processo na segunda-feira que vem. O Carlos estava preocupado porque achou que as evidências ainda não eram suficientes. E o que você disse? Falei que talvez fosse melhor esperar mais um pouco, coletar mais material. Foi aí que eles começaram a falar abertamente sobre tudo. Márcia parecia nauseada. Dona Ana, a Patrícia disse que não importa se as evidências são falsas, porque o juiz que vai analisar o caso é conhecido dela. Disse que ele entende esse tipo de situação. Senti meu estômago se revirar. O juiz também está envolvido? Pelo que entendi, sim. Ela disse que já fez outros processos parecidos com esse juiz. Casos de pessoas idosas que precisavam de proteção. E o Carlos? O que ele disse? Ele estava preocupado com você descobrir alguma coisa antes do processo ser finalizado. Perguntou se eu tinha certeza de que você não desconfiava de nada. Eu disse que não. Mais alguma coisa? A parte mais horrível foi quando eles começaram a discutir o que iam fazer com seus bens. A Patrícia quer vender sua casa e comprar um apartamento menor para você. Disse que, com a diferença do dinheiro, eles podem quitar o financiamento da casa deles. Cada palavra era como uma facada. Meu filho estava planejando me tirar da casa onde vivi por mais de 30 anos para quitar as próprias dívidas. E tem mais, continuou Márcia.
Eles falaram sobre sua aposentadoria. O Carlos disse que vai usar parte do dinheiro para investir numa ampliação do negócio da Patrícia. Que assim vocês terão renda extra no futuro. Renda extra para eles, você quer dizer. Exato. E quando eu perguntei o que aconteceria se o processo não desse certo, se você arranjasse um advogado para se defender, eles riram. Riram. A Patrícia disse que uma pessoa declarada incompetente não pode contratar advogado, que uma vez que o processo é protocolado, você perde automaticamente o direito de se defender. Naquele momento, entendi a genialidade perversa do plano deles. Eles tinham escolhido uma forma de me atacar, onde eu não poderia me defender. Uma vez que o processo fosse iniciado, eu me tornaria legalmente incapaz de lutar por mim mesma. Márcia, eles disseram alguma coisa sobre cronograma? Sobre quando tudo isso vai acontecer? Sim, o processo vai ser protocolado na segunda-feira. A Patrícia disse que, como o juiz é conhecido dela, a decisão pode sair em 2 semanas, 15 dias, e a senhora perde todos os seus direitos. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando tudo que havia descoberto. Carlos e Patrícia não eram apenas gananciosos, eles eram criminosos. Estavam cometendo fraude, falsificação, corrupção. E eu era a vítima. Márcia, você fez um trabalho excelente. Agora temos tudo o que precisamos. E agora, o que vamos fazer? Agora eu vou fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. O quê? Vou ensinar meu filho que subestimar uma mulher de 62 anos foi o maior erro da vida dele. Saímos da lanchonete juntas. Márcia foi para casa e eu fui direto para o cartório fazer uma cópia autenticada da gravação. Queria ter certeza de que se alguma coisa acontecesse com o arquivo original, eu teria como provar a verdade. Naquela noite, sentada na minha cozinha, escutei a gravação completa 3 vezes. A cada escuta, minha indignação crescia. Mas junto com a raiva, crescia também algo que eu não sentia há muito tempo: determinação. Meu filho havia declarado guerra contra mim. Agora ele ia descobrir que sua mãe sabia como se defender. No sábado de manhã, liguei para minha cunhada Teresa, irmã do meu falecido marido. Teresa sempre foi uma mulher de personalidade forte, dessas que não tem papas na língua quando algo está errado. Se havia alguém na família que poderia me apoiar, era ela. Teresa, preciso conversar com você sobre algo muito sério. Pode vir aqui em casa? Claro, Ana. Aconteceu alguma coisa? Vou explicar quando você chegar. E Teresa, você pode chamar os outros também? O João, a Lúcia, a Cristina. Acho que toda a família precisa saber disso. Marquei o encontro para o domingo às 2 horas da tarde. Disse que ia preparar um almoço, que queria reunir a família para uma conversa importante. Ninguém fez muitas perguntas. Talvez pensassem que eu queria falar sobre saudades do meu marido ou sobre algum problema de saúde. Durante o sábado, pensei muito sobre como abordar o assunto. Não podia simplesmente chegar e acusar Carlos na frente de todo mundo sem provas. Precisava ser estratégica, deixar que a verdade viesse à tona de forma natural. No domingo de manhã, cozinhei como não cozinhava há meses. Fiz o arroz de festa que minha sogra me ensinou, o frango assado com batatas, a farofa temperada, a salada de maionese. Coloquei a mesa da sala com a toalha bordada, que só uso nas ocasiões especiais. Queria que tudo estivesse perfeito para aquele que seria, provavelmente, o último almoço de família que eu organizaria naquela casa. Às 2 horas em ponto, Teresa chegou acompanhada do cunhado João e da esposa dele, Lúcia. Minha sobrinha Cristina veio um pouco mais tarde. Carlos e Patrícia chegaram por último, às 2h30. Quando vi meu filho entrando na sala, senti o coração acelerar. Que surpresa, mãe! Não sabia que ia ter almoço de família hoje. Resolvi na última hora. Senti falta de vocês todos reunidos. Durante o almoço mantive a conversa leve. Falamos sobre o trabalho de cada um, sobre os netos, sobre o tempo. Carlos e Patrícia pareciam relaxados, sem suspeitar de nada. Teresa me olhava de vez em quando com uma expressão curiosa, como se soubesse que havia algo mais por trás daquele convite. Depois do almoço, quando estávamos todos tomando café na sala, resolvi começar. Gente, na verdade eu chamei vocês aqui hoje porque preciso conversar sobre uma situação muito delicada, algo que descobri sobre minha própria família. O clima mudou imediatamente. Carlos endireitou as costas na poltrona. Patrícia parou de mexer no açúcar do café. Há alguns dias descobri que estou sendo vigiada.
que alguém contratou minha vizinha para espionar minha vida, anotar meus horários, inventar coisas sobre mim. Mãe, disse Carlos, que história é essa? Carlos, você pode me explicar por que está pagando R$ 500 por mês para a Márcia me vigiar? Silêncio total na sala. Teresa colocou a xícara de café na mesa com força. João se inclinou para a frente na cadeira. Ana, do que você está falando? Perguntou Teresa. Estou falando de um plano para me declarar louca, Teresa. Um plano para tomar minha casa, meu dinheiro, minha liberdade. Carlos tentou interromper, mas ergui a mão. Não, Carlos. Agora quem vai falar sou eu. Peguei o gravador que estava no console ao lado do sofá. Vocês vão escutar uma conversa que aconteceu ontem à tarde entre Carlos, Patrícia e a Márcia. Uma conversa onde eles discutem como falsificar evidências contra mim para conseguir minha interdição. Mãe, você não pode ter gravado uma conversa privada, protestou Carlos. Posso sim, principalmente quando essa conversa é sobre planos para destruir minha vida. Apertei o play. A qualidade da gravação estava boa. Todas as vozes estavam nítidas. A primeira coisa que se ouviu foi a voz da Patrícia. Márcia, você tem certeza de que os relatórios estão convincentes? O juiz Norberto é nosso conhecido, mas mesmo assim ele precisa de evidências que pareçam reais. Teresa se levantou da cadeira. Que história é essa de juiz conhecido? A gravação continuou. A voz do Carlos. Eu estava pensando, será que não precisamos de mais evidências? E se minha mãe aparecer no tribunal parecendo normal? Voz da Patrícia. Carlos, relaxa. Uma vez que o processo for protocolado, ela não vai poder se defender sozinha. E com o dinheiro da venda da casa, a gente consegue quitar nosso financiamento e ainda sobra para investir na ampliação do escritório. João se levantou também. Eles estão falando sobre vender sua casa, Ana? Estão falando sobre me roubar, João. A gravação mostrou a parte mais reveladora da conversa. A voz da Márcia perguntando sobre a falsificação dos relatórios e Patrícia respondendo. Márcia, todos sabemos que a dona Ana não tem nada de errado, mas isso é o que precisamos para conseguir a curatela. Depois que tivermos controle sobre os bens dela, vamos cuidar bem dela, em um lar especializado. Cristina foi a primeira a falar quando a gravação terminou. Vocês são nojentos, absolutamente nojentos. Carlos tentou se defender. Não é o que parece. Minha mãe realmente está com problemas. Que problemas, Carlos? Perguntou Teresa. Sua mãe está aqui, lúcida, conversando normalmente. Que problemas? Ela tem feito coisas estranhas. Baseado no que essa Márcia inventou para você? Disse Lúcia. Carlos, você ouviu sua própria mulher admitindo que é tudo mentira. Patrícia tentou sair da sala, mas Teresa bloqueou a passagem. Você não vai a lugar nenhum, mocinha. Você vai explicar direitinho que história é essa de juiz conhecido. Teresa, você não entende a situação. Entendo perfeitamente. Vocês estão cometendo crime contra uma pessoa idosa da nossa família. Carlos estava visivelmente desesperado. Mãe, eu posso explicar. Carlos, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. Você é meu filho. Eu te criei, te amei, sacrifiquei minha vida para te dar tudo o que você precisava. E você retribuiu isso tentando me roubar. Não é roubo, mãe. É proteção. Proteção? Você ia me enfiar num asilo para roubar minha casa? Teresa se aproximou do Carlos. Você tem noção do que fez? Tem noção de que sua mãe podia ter perdido tudo por causa da sua ganância? A discussão continuou por mais uma hora. Carlos e Patrícia tentaram se justificar de várias formas, mas a gravação era prova irrefutável. No final, eles saíram da minha casa debaixo dos olhares de desprezo de toda a família. Teresa ficou comigo depois que todos foram embora. Ana, você precisa tomar providências legais contra eles. Não, Teresa, já sofri o suficiente. Não quero passar anos num tribunal brigando com meu próprio filho. Mas eles não podem ficar impunes. Eles não vão ficar. A família toda sabe agora quem eles realmente são. Ninguém nunca mais vai confiar neles, e isso é pior do que qualquer punição legal. Na segunda-feira, fui ao banco e alterei minha conta, criando senhas novas que só eu conhecia. Procurei um advogado de verdade e deixei tudo documentado para proteger meu patrimônio. Também fui à delegacia e registrei um boletim de ocorrência contra Márcia, Carlos e Patrícia. Na terça-feira, coloquei minha casa à venda, não por obrigação, mas por escolha.
Não conseguia mais viver ali, sabendo que meu próprio filho havia planejado me roubar naquelas paredes onde ele cresceu. Encontrei um apartamento pequeno e moderno num prédio com porteiro 24 horas, 2 quartos, uma sala ampla, cozinha planejada. Um lugar onde eu podia começar uma vida nova aos 62 anos. Carlos tentou me ligar várias vezes durante as primeiras semanas. Mudei meu número de telefone. Patrícia apareceu no apartamento novo uma vez, tentando conversar. Pedi para o porteiro não deixá-la subir nunca mais. 3 meses depois da mudança, estava organizando uns papéis quando encontrei um folheto sobre trabalho voluntário que alguém havia colocado na minha caixa de correio. Era sobre um projeto de apoio a idosos em situação de vulnerabilidade. Liguei para o número do folheto e me ofereci como voluntária. Descobri que havia muita gente na minha situação. Pessoas idosas sendo enganadas pelos próprios familiares, perdendo suas casas, seus direitos, sua dignidade. Comecei a trabalhar no projeto 2 vezes por semana. Ajudava outros idosos a entender seus direitos, a identificar sinais de que estavam sendo manipulados, a procurar ajuda legal quando necessário. Descobri que minha experiência, por mais dolorosa que tivesse sido, podia ajudar outras pessoas. 6 meses depois de me mudar, conheci Dona Esther, uma senhora de 70 anos que estava passando pela mesma situação que eu havia passado. Os filhos dela queriam interná-la para vender a casa. Com minha ajuda, ela conseguiu provar que estava em perfeitas condições mentais e manteve sua independência. No ano passado, já havíamos ajudado mais de 50 famílias. Criamos um grupo de apoio que se reúne toda semana na igreja do bairro. Somos todas mulheres que passamos por situações parecidas e decidimos lutar uma pelas outras. Hoje, quando acordo pela manhã no meu apartamento, sinto uma paz que não experimentava há anos. Não tenho mais medo de ser traída por quem eu amo, porque aprendi que às vezes o amor verdadeiro vem de lugares inesperados. Vem das amigas que fiz no grupo de apoio, da gratidão das famílias que ajudamos, da sensação de que minha vida tem propósito. Carlos e Patrícia conseguiram o que queriam de certa forma. Eles me tiraram da minha casa antiga, mas não conseguiram me tirar minha dignidade, minha lucidez, minha força. Descobriram que roubar uma mulher não é tão fácil quanto pensavam. E eu descobri que recomeçar aos 62 anos não só é possível, como pode ser libertador. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.